Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 5. João capítulo 5. Eu vou ler 2 versículos apenas e pretendo, se Deus me der capacidade, trazer aqui um estudo bíblico sobre Jesus Cristo nas Escrituras. João capítulo 5, versículo 39. Amém, irmãos? Amém? Diz assim o texto, essas palavras são de Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim, para terdes vida. Amém. Nós temos em torno de 2000 anos de cristianismo e 1900 anos do fechamento do cânon do Novo Testamento. A Bíblia, tal qual nós conhecemos hoje, existe há 1900 anos. E nós, na minha percepção, nas minhas orações, no meu contato com o mundo religioso, que não é pequeno esse contato, o fato é que a gente vive um problema grave na nossa geração. Essa geração, nós paramos de ler a Bíblia, pessoal. Paramos de ler a Bíblia. A geração passada, uma antes de nós, sabia a Bíblia de cor. Você perguntava alguma coisa, ele falava, capítulo tal, versículo tal. Num culto de estudo bíblico, os pastores citavam 30, 40 textos. E a gente, não existia celular, não existia essas ferramentas que eu mesmo uso. Tem que usar mesmo, as ferramentas existem, vamos embora usar, nada contra. Mas não existia nada de ferramenta de busca, assim, era na raça. Achar o texto lá e pau e levantar e ler o texto. Levantar e ler o texto. E eu mesmo confesso que já fui um leitor mais devoto do que tenho sido ultimamente. Mas o problema que eu estou falando aqui vai além da prática da leitura. A prática da leitura já é um problema para a nossa geração. Posso tirar o paletó? Porque está muito quente. A prática da leitura, obrigado, Levi, já é um problema para a nossa geração, mas eu estou falando sobre como ler a Bíblia hoje. Não é só sobre ler, mas sobre como ler. Eu faço programa de rádio há perto de 20 anos, todo dia. E vou contar uma coisa para vocês que quem é de estúdio de rádio sabe. Aqueles pastores que ficam, você liga lá, pastor, tira uma palavra, não sei o que lá, eles não têm Bíblia nem na mesa. É uma caixinha de promessa que eles vão tirando versículos bonitos para as pessoas. Não sei se vocês sabiam disso. Pastor, tira uma palavra. É por isso que só sai aqueles versículos top. Eis que estou contigo e não abra. Não tem esse versículo. Mas é tipo assim, a pegada é essa, vai dar tudo certo, no fim vai dar tudo certo. Porque essa é a teologia da nossa geração. Vai dar tudo certo, Deus está comigo. Hoje as pessoas que leem a Bíblia, leem de forma interesseira. Por exemplo, pastor lê a Bíblia porque precisa pregar ou ensinar alguma coisa para alguém. Então ele vai buscar. Não é que ele está lendo para ele, nem sempre. Às vezes a gente lê a Bíblia para nós mesmos, mas muitas vezes a gente vai na Bíblia já com a chave bíblica, já com o caderno, já, vamos ver o que eu tiro daqui para eu ensinar. Os aflitos leem a Bíblia em busca de alívio, em busca de promessas. Os pregadores da mídia leem a Bíblia como avalista,
usam a Bíblia como avalista das suas promessas, porque eles prometem coisas que Deus não está prometendo. Teólogos recorrem à Bíblia para afirmar posições teológicas. Apologistas leem a Bíblia e vão até a Bíblia em busca de provas textuais, doutrinas. Aqui está escrito assim, porque no grego, não sei o que lá. Então, presta atenção. Nenhuma dessas atitudes que eu estou falando agora são realmente válidas para uma vida espiritual firme do crente. Não é ir na Bíblia para pegar alguma coisa para alguém. Não é ir na Bíblia para pegar alguma coisa porque você precisa. Não. É deixar que o texto bíblico trate a sua alma cristã. Jesus Cristo disse assim nesse texto, para fariseus. Para quem? Vocês leem a Bíblia, caçando, procurando ter nelas, no texto, a vida eterna. Mas, na verdade, o texto está falando de mim. É isso que Jesus disse nesse texto. Cadê o texto? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida. Esse é o texto de Jesus nesse momento aqui que nós lemos. Então, ok, se você quer provas sobre Deus, anjos, demônios, sei lá, dinossauro, criação, redenção, evolução, doutrinas cujos nomes foram inventados pelos homens, dispensacionalismo, não sei o que lá, ok, usem a Bíblia. A Bíblia pode ajudar você a compreender todos esses temas e muitos mais. Mas saibam que não é essa busca e essa leitura que Deus espera de nós. Uma leitura interesseira. Deus espera que eu e você, Deus espera que a gente leia a Bíblia como um sedento que chega diante do manancial de águas. Eu vim matar minha sede, eu vim matar minha fome, eu quero conhecer, continuar conhecendo a Deus, crescer. Deus espera que eu e você busquemos aprender, entender, compreender o que está escrito para estruturar a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. A verdade é que nós, que é verdade, a gente não sabe tudo sobre Deus. Nós não sabemos tudo sobre Deus. Eu milito na área da educação há muitos anos também. E aí eu fico vendo que o tempo vai passando e vai surgindo cursos novos com nomes tipo doutor em divindade. Vem comigo, divindade, só existe uma divindade no mundo. Quem? Deus. Aí o camarada é doutor a respeito de Deus, deve ser. Só que a Bíblia diz que Deus é insondável. É uma conta que não fecha. Porque Deus, ele não está comigo ou com você ou com a gente à mesa para ser interpelado. E não está sobre a mesa para ser dissecado. Logo, nós não sabemos tudo sobre Deus. O que eu sei sobre Deus? O que a gente sabe sobre Deus? A gente sabe o que ele disse. A gente sabe o que ele falou. Aqui nas Escrituras está escrito o que ele falou. E eu sei que o que ele falou não é tudo sobre ele. É o que nós precisamos entender. É o que nós precisamos saber. Na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: filhinhos, agora sabemos que somos filhos de Deus, mas não sabemos como havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é, e nós seremos semelhantes a ele. Nós sabemos que não sabemos tudo sobre Deus, sabemos apenas o que foi revelado, e o que foi revelado não é tudo. E nas Escrituras, nós podemos nos achegar mais perto de Deus, e conforme evoluímos nesse conhecimento, evoluímos também na devoção, na adoração, na segurança, na certeza, porque nós vivemos uma época onde as pessoas não se firmam na verdade. Quem é crente velho,
sei lá, 30 anos, 40, de fé, de igreja, vai entender com muita facilidade isso que eu estou falando. Antigamente, uma pessoa não levantava a mão para aceitar Jesus com facilidade, porque ela sabia que se ela levantasse a mão e fosse lá à frente, a partir daquele momento ela é crente. E ela sabia o que crente fazia e o que crente não fazia. Então ela ficava reticente. Eu mesmo demorei algumas semanas, eu queria ter aceitado Jesus, mas eu ficava pensando, eu levantei a minha mão. Quando eu levantei a minha mão, daquele dia para cá, acabou. Nunca mais eu me desviei. Antigamente era assim, hoje não. É um festival de aceitação de Jesus, mas que não muda nada, que não resolve nada. Porque o que falta? Bíblia para as pessoas. Porque o compromisso genuíno que nós temos com Deus vem das Escrituras Sagradas. Eu vou deixar 2 pontos para a gente pensar nesse assunto, e eu espero que essa escola bíblica, pelo menos essa ministração aqui, tenha valido a pena. Cuidado com a leitura extrativista da Bíblia. Eu vou chamar aqui de leitura extrativista, aquela que as pessoas fazem sempre em busca de alguma coisa que sirva para alguma coisa. Vamos aos exemplos, alguns eu já dei. A verdade é que nós lemos a Bíblia muitas vezes de forma errada. De forma errada. Por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, nós nos colocamos no centro. E esse já é um problema. Lemos a história de José, aí a gente é José. Os pregadores vão pregar, não, o seu sonho, Deus te deu um sonho, porque o sonho não sei o que vai cumprir, calma, que vai dar tudo certo no final, e creia, não sei o que lá, tipo o José é a gente. Lemos tendo nós mesmos como alvo. Nós lemos, mas temos em mente que nós somos a razão daquilo que estamos lendo. Tanto é que se um negócio não está falando muito com a gente sai fora. Não é para mim isso daí. Eu quero ler coisas que dizem coisas para mim. Eu quero ver coisas que mexam comigo, que tratem de mim, que me deixam melhor. E é por isso que nós não conseguimos enxergar o que Deus está realmente dizendo no texto. Em João capítulo 5, Jesus curou um paralítico num dia de sábado. É o texto, né, que nós estamos lendo, é João 5. E os fariseus não estavam aceitando o milagre, porque aquele não era o dia certo para curar uma pessoa, e quem decidia isso eram os judeus. Então Jesus estava fazendo curas em dias errados e tal, e aí o pessoal falou, não, está errado, não é assim. E esse assunto rendeu, e nos versos 15 a 18, fica claro que os judeus querem matar, assassinar, Jesus, porque ele curou um rapaz quebrando o sábado. E porque ele fez isso, de onde é que ele tinha autoridade? Porque se ele fez aquilo que só Deus podia fazer, então ele seria Deus? Ele seria como Deus? E ainda para piorar a situação, Jesus começou a dizer que ele era filho de Deus e igual ao Pai. No texto, só lê o texto, capítulo 5. A continuação do texto é Jesus provando, na Bíblia, é só ler aí o texto, que ele realmente era semelhante ao Pai, ele não estava escondendo isso de ninguém. E por fim, lemos o que Jesus Cristo disse na leitura, que eu escolhi aqui só 2 versículos para ser rápido. Ele diz assim, então, o problema de vocês é que vocês examinam as Escrituras, porque vocês pensam que o texto salva. E o texto não salva. Vocês examinam a Escritura porque vocês pensam ter nelas a vida eterna. A Bíblia não salva. O texto da Bíblia não salva. E Jesus está dizendo, vocês leem o texto, examinam as Escrituras, o verbo examinar ali, perscrutar, se aprofundar no texto. Porque vocês entendem que nesse texto, nas linhas, está a vida eterna. Mas na verdade, esse texto aí, ele só tem um tema, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, e o tema sou eu. Isso é Jesus falando para os fariseus. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês entendem ter nelas a vida eterna, mas elas estão falando de mim, elas falam a meu respeito, é de mim que elas estão falando.
mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então presta atenção, Jesus está dizendo aqui, que as escrituras que eles examinavam, estudavam e davam curso, não sei o que lá, em busca de doutrinas, essa escritura estava repleta de textos e passagens que apontavam para ele, Cristo. Mas eles não conseguiam enxergar. Por quê? Porque eles estavam ocupados demais procurando regras. E quando você abre a Bíblia em qualquer texto, e você é o centro, então você não enxerga Cristo. Você não enxerga o que o texto está dizendo. Quem lê a Bíblia assim, não reconhece Jesus quando ele surge no texto. Quem lê a Bíblia entretido com outras questões, não percebe o assunto central. Esses dias eu fui dar um curso, não, um seminário, assim como esse que eu estou falando aqui agora, e eu tinha 2 falas lá. E aí eu falei, depois teve a tarde, falei. Aí quando terminou, o irmão falou assim, pastor, eu li 2 textos simples, como esse que eu estou lendo agora, e ele terminou 2 horas de exposição, ele falou assim, eu nunca ouvi isso na Bíblia. Como assim? Eu falei, mas está aí na Bíblia o tempo todo. Eu não falei nada de novidade. Quem lê a Bíblia, assim como a nossa geração está lendo, não vai crescer. Vai ser sempre menino na fé. Não cresce. Veja, abra a Bíblia em Hebreus 5. Eu vou dar um exemplo. Em Hebreus capítulo 5. O autor, vamos dizer o autor, aos Hebreus, que é mais legal. O autor aos Hebreus, ele começa falando, traçando, presta atenção, o ministério de Jesus como resposta ao ministério de Melquisedeque. Acho que é o capítulo 5, né? Eu estou falando aqui de cor, mas acho que é o capítulo 5. Aí, eu não vou ter tempo para ler tudo isso, mas eu leria, são só 13 ou 14 versículos, é curto, mas ele começa a falar sobre quem era Melquisedeque, e que Melquisedeque é uma sombra, que Jesus é o cumprimento, Melquisedeque é o tipo, Jesus é o antítipo, a questão da profecia do cumprimento, e aí no fim ele fala assim, e nós lá, e Jesus é sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Ele vai explicar o que é a ordem de Melquisedeque, que até hoje eu não entendi. E eu vou explicar para vocês por que eu não entendi. Eu acho que quase ninguém aqui vai entender exatamente, né? Eu já estudei bastante sobre isso, é difícil. E sabe por que é difícil? Porque a culpa era da igreja que o autor estava endereçando a carta. Deixa eu tentar explicar. Leia o versículo 5. Assim também Cristo, se não glorificou a si mesmo, e tal, versículo 7, o qual nos dias da sua carne ofereceu com grande clamor e lágrimas, versículo 8, ainda que era filho, aprendeu na obediência, através daquilo que padeceu, versículo 10, sendo chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos a dizer, o que é de difícil interpretação, porque vocês se fizeram negligentes para ouvir. Veja, vem comigo, deixa eu tentar explicar. Ele está dizendo assim, ele está traçando esse negócio lá de Jesus, Melquisedeque, ele fala assim, ó, e Jesus se tornou sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, do qual eu quero aprofundar com vocês, mas eu não consigo. Porque vocês, não estou falando vocês aqui agora, estou falando vocês lá, os hebreus, porque vocês se tornaram, que versículo é esse? Qual? 10. Porque vocês, não, é o 11, se tornaram negligentes para ouvir, porque devendo ser já mestres pelo tempo, mas ainda necessitais que vos torne a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus, que vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. O autor está dizendo assim, eu estou teologando com vocês num nível, que eu vou falar agora, por que Jesus é sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque? Aí ele olha para o auditório e fala assim, então, mas não dá. Porque vocês não leem, vocês não aprendem, vocês não querem saber de nada.
Vocês são crianças, vocês são moleques, vocês são bebês. E eu quero falar um assunto de adulto, aí eu olho para o auditório, não dá. Porque aí, eu estou citando o que o autor está dizendo. Aí no versículo 2 ele diz assim, vocês já deviam ser mestres pelo tempo. Um dia eu recebi uma ligação de uma irmã, assim, ela estava muito chateada com o pastor, por algum motivo que eu não lembro agora, e ela, como nova convertida, aquilo não podia acontecer, não sei o que lá, eu falei, irmã, eu já ganhei a história, eu já sou macaco velho na história. Falei, você é nova convertida? Sou. Quanto tempo você é de crente? 3 anos. Falei, com 3 anos, Pedro já era apóstolo. Quem te avisou que com 3 anos é novo convertido? Eu falei, não, minha filha, 3 anos você é um macaco velho de igreja, você sabe tudo, você conhece, pelo amor de Deus. Hoje as pessoas, elas demoram meses, anos, para se batizar nas águas. E na Bíblia, eu não conheço uma pessoa que demorou mais de 3 dias entre se converter e se batizar. Na Bíblia. Voltando aos Hebreus, ele está dizendo o seguinte, eu quero falar com vocês, mas embora vocês já deviam ser mestres, ainda necessitem que vos torne a ensinar os primeiros rudimentos da palavra. Sabe o que ele está falando? Ao invés de a gente falar, teologar sobre por que Cristo é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, eu nem entendo por quê, porque ele parou de falar, ele não falou. Aí não, tem que explicar os rudimentos de doutrina, tem que falar assim, não irmão, perdoa irmão, você tem que perdoar, dá uma chance, ama o irmão, não irmão, tem que ofertar, tem que não sei o que lá, pelo amor de Deus, aí para tirar a oferta tem que vir uma pessoa fantasiada aqui, aí fantasiado, aí toca música típica, aí não sei o que, e tal, para o irmão falar, vou dar 100 conto, dá, compra. É isso que ele está falando. Eu quero subir de nível, mas eu não dou conta, porque tem que ficar dando leite, tem que ficar falando que o papai do céu não gosta, viu irmão? Que você faz isso com a sua mulher, viu irmã? O papai do céu não gosta que você xinga seus filhos em casa. Isso é o rudimento da doutrina, isso é a base da fé. E quando a pessoa não cresce, o que o apóstolo Paulo fala? Quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino e eu falava como menino. Mas eu cresci e deixei as coisas de menino de lado. Então, eu queria desafiar você para uma nova leitura bíblica, onde Cristo é o centro e não a gente. Segundo tópico, para a gente indo para o fim. A Bíblia é um livro que trata de um único tema. E esse tema não é você. Não sou eu. O tema da Bíblia é Jesus. Jesus é o tema. Jesus disse assim para os fariseus, vocês procuram na Bíblia vida eterna e elas apontam para mim. Você vai na Bíblia caçar alguma coisa, mas ela está falando de mim o tempo todo. Mas vocês não querem vir a mim. A Bíblia é um livro que tem um único tema, e o tema do livro é Jesus. E vou tentar apresentar aqui, aprofundar alguns assuntos realmente importantes. E eu quero deixar claro que eu nem tenho toda a competência necessária para aprofundar essa questão. Mas eu quero provocar você a uma nova leitura das Escrituras, a leitura em busca de Cristo. A leitura em busca de Cristo. Porque existe uma realidade quanto às Escrituras. Elas só estão falando de Jesus. Todos os textos. Não estou espiritualizando, não. Todos os contextos, todas essas histórias, todos os fatos registrados nas Escrituras apontam para Jesus. Ou de alguma forma falam de Jesus. Lembra quando Jesus estava os discípulos estavam, os dois lá, indo para Emaús? Isso é Lucas 24, abra a Bíblia, por favor. Lucas 24, versículo 27. Os dois discípulos estavam indo para Emaús, não é 27 não, Lucas 24, 19, por ali, alguma coisa. No domingo, Jesus ressuscitou, ninguém avisou para eles não estavam sabendo, eles estavam murchos indo embora. E aí, Jesus, enquanto eles estavam indo embora, Jesus aparece e começa a conversar com eles, não é? 22 o quê? 24 o quê? 36. Nossa, eu falei nada a ver, né?
O mesmo Jesus apareceu no meio deles, e eles desapontados, e eles espantados, atemorizados, pensavam que viam isso. Não, não é esse não. Não é 24. É 13, tá vendo? Não estava tão errado. Eis que no mesmo dia, iam 2 deles à aldeia, que estava de Jerusalém, 60 estádios. Essa Bíblia minha aqui é da década de 40, então ela vai estar bem fora aí do compasso. E iam falando entre si, tudo o que havia acontecido, tal, sucedeu que indo eles falando entre si, Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles estavam como que fechados e tal, e aí, lá pelas tantas, versículo 20, alguma coisa, eles vão dizer, nós pensávamos que fosse ele, o remidor de Israel, lembra desse texto? E aí Jesus vai dizer o seguinte, mas não convinha, versículo 22, não convinha que, é o 22? 21. Eu estou perdido aqui, gente. É 26, obrigado. E Jesus diz, mas não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Se liga no 27. E começando por Moisés. Essa fala, por Moisés, é o texto de Moisés, que é Gênesis, tá? Gênesis a Deuteronômio. Começando em Gênesis, para a gente entender. E começando por Moisés. E passando por todos os profetas, explicou-lhes tudo o que dele se achava nas Escrituras. Presta atenção, desde o Gênesis, a Bíblia está falando de Jesus. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, tal, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja luz, vai Omer Elohim, e disse Deus, Yehi Or, haja luz. Esse disse Deus, já é o verbo, é a palavra criadora. Isso mostra que desde o começo de que tudo se origina a partir do verbo divino. E quem é o verbo lá em João? É Jesus. Logo, Jesus é o verdadeiro criador de tudo. E isso que eu estou falando não é teologia, é Bíblia. Abra sua Bíblia em Colossenses 1,15. Colossenses capítulo 1, versículo 15, e vamos ver quem é o Criador. Diz assim, ele, falando de Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e por causa dele tudo subsiste, e ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprove ao Pai que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. A Bíblia é um livro que só tem um tema, e quem é o tema? Jesus. Vamos em frente. Você já percebeu o tanto de referências de pessoas na Bíblia que disseram que viram Deus? Vamos lembrar. Jacó, vi Deus face a face. E que mais? Olha a falta aí da Bíblia. E a minha vida foi poupada. Lá em Peniel. Só que a Bíblia diz que ninguém podia ver Deus. Ninguém pode ver meu rosto e viver. E o Jacó disse, eu vi Deus face a face. Pode isso, Arnaldo? Um texto diz que ninguém pode ver o rosto de Deus. E o outro está dizendo, eu vi Deus face a face. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Enfim, tem uma porção de texto, alguns a gente pode tratar até pormenorizadamente aqui.
Mas como entender isso? Abra em João 1, versículo 18. Lá diz assim: Deus nunca foi visto por ninguém. Ele está falando do Pai. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, aleluia, esse o fez revelar. O Jacó está errado quando ele disse que viu Deus face a face? Não, está certo. Mas quem ele viu? O Pai? Não, ninguém pode ver o rosto do Pai e viver. Então quem ele viu? Ele viu o Filho. Ele viu Jesus. Jesus mudou o nome de Jacó para Israel. Foi com Jesus aquela experiência. Pastor, mas ele disse, não era o Pai. Abra a Bíblia lá em Timóteo 6,16. 1 de Timóteo 6,16. Ali diz que Deus habita numa luz inacessível. Você já saiu meio-dia e tentou olhar para o sol? Fica olhando para o sol. Quantos minutos você consegue olhar para o sol? Minutos. Alguém consegue? Não. Segundos, poucos segundos. O que é o sol? Uma estrela de quinta grandeza. O sol é uma estrela de quinta grandeza. Tem estrelas cuja grandeza é muito maior e cuja luz é muito maior que o sol. Não é só a escuridão que impossibilita a visão. A luz também. Se a luz for muito forte, você não consegue ver nada. Sabendo disso, vamos para o texto. 1 de Timóteo 6,16. O único que possui a imortalidade e que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Se esse Deus nunca foi visto, estou falando do Pai, por alguém, João 1,18 diz, ninguém nunca viu Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, esse o fez revelar. Existem menções do surgimento de seres enigmáticos, vamos assim dizer, na Bíblia. Aí a teologia vai explicar como teofania, cristofania, não sei o que lá, fania. Os nomes que a gente inventa. Mas qual é a verdade? Por exemplo, abra a Bíblia em Josué 5. Josué 5, eu vou te dar aqui o contexto para a gente ganhar tempo. É antes do capítulo 6. O capítulo 6 é a tomada de Jericó. E Jericó, ao tomar Jericó, inaugura a entrada em Canaã. Então eles estão ali naquela, vai, não vai, vai dar certo, não vai, o Moisés tinha morrido, a conta, a fatura, o boleto veio para a mão de Josué, o Josué meio que não era exatamente um grande estrategista como era Moisés e tudo mais, e aquela coisa toda, e aí o Josué coçando a cabeça de noite, e ele encontra uma pessoa. A seguir a gente vai ler o texto de Josué 5,13, diz assim, ó: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e perguntou, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E o Josué falou, o uniforme desse cara não é igual ao nosso, nem dos inimigos. Lascou. E ele chega no cara e fala para ele, é um oficial, e fala, mas você é de qual time? E a resposta dele é assim, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aleluia. Então Josué, se liga, pastor, é um anjo, olha o texto. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse, o que diz o meu senhor ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Você já viu esse outro lugar? Já. Essa é a experiência de Moisés. Então quem estava falando lá com Moisés? Então quem estava falando lá com Josué? A Bíblia é um livro de um único tema, e o tema do livro é Jesus. É Jesus. João 1,18, ninguém nunca viu o Pai, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, Ele o fez revelar. Era Cristo, é de Cristo que está falando. Josué capítulo 13, abra a sua Bíblia. Josué capítulo 13. O Sansão vai nascer, a mãe do Sansão, cujo nome a Bíblia não diz, mas o nome do pai fala, Manoá, não podia ter filho, aquela conversa toda, tal, chega
um anjo fala para ela, ó, você vai ter um filho, vai ser assim que vai funcionar e tal, tudo mais. E aí o marido não estava em casa. Quando o marido chega, ela falou, ó, veio um homem aqui para mim, esquisito, e falou um monte de coisa para mim, que você mãe, não sei o que e tal. Aí o Manoá, ele ora, eu não sei que versículo é esse, o capítulo é 13, 13, versículo 10, 12, por ali. Juízes, eu falei Josué? Desculpa, é Juízes. Juízes 13, desculpem. E aí, versículo 10, 12, por ali, o Manoá faz uma oração e fala, Senhor, manda esse homem de Deus de novo, manda esse anjo para cá, para que ele explique para mim como é que esse negócio vai funcionar, porque o menino não podia, eu tinha que ser nazireu desde quando nascesse, e nunca tinha acontecido isso. E aí, o Manoá, o Senhor cumpre, e esse ser aparece novamente. E aí o versículo 17 diz assim, Juízes 13, 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando cumprir a sua palavra te honremos? Respondeu o anjo do Senhor, por que perguntas pelo meu nome? O meu nome é maravilhoso. Quem é esse? A minha área é hebraico. Essa palavra maravilhoso é o mesmo nome que aparece lá em Isaías 6, 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder, o principado está sobre seus ombros, e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Segura lá no versículo, eu não sei, versículo 22, 23, o Manoá chega em casa e fala para a mulher dele assim, certamente morreremos. Por quê? Vimos a Deus. Quem ele viu? Quem ele viu? A Bíblia é um livro que tem um tema. O tema não é você nem sua dor. É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse é o tema máximo das Escrituras. Lembra da visão de Isaías 6? Vamos aprofundar? E se eu falar para você que era Jesus? Eu citei agora há pouco. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e a sua glória lá encheu o séquito, os negócios do manto lá e tudo mais, e os pessoal, os serafins, a palavra saraf do hebraico é a palavra ardente, seres ardentes, eles estão tão próximos da presença do trono de Deus, que eles são incandescentes, ardentes, e eles diziam uns para os outros. É interessante esse negócio. Eles não estavam dizendo para aquele que está no trono. Lembra que não dá para ver? Não dá para olhar direto? Mas eles estão ali, e a Bíblia diz que eles clamavam uns aos outros. Um serafim olhava para o outro e falava assim, ele é santo. O outro serafim olhava para o outro e falava assim, ele é santo, esse que está no trono é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Bom, conhecemos o texto. Agora vamos ver o que Jesus fala disso. Abre em João 12, versículo 37. João 12, 37, bom, sabemos o que acontece na Isaías 6. Ele fala lá a respeito da quem enviou, quem há de ir por nós, né, envia-me a mim, não sei o que lá, tudo bem, beleza. João capítulo 12, eu não sei o versículo, 38, 39, 40, por ali, Jesus diz o seguinte, ele fala de Isaías, ele cita Isaías 6, cegou-lhes os olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, não se convertam e sejam por mim curados. Isso é Isaías 6. Jesus está citando Isaías 6. Que versículo que é? 12:40. Ele está citando Isaías 6. E aí, na sequência, Jesus fala assim, ó, Isaías disse isso porque viu a minha glória e falou a esse respeito. Isaías viu a glória de Cristo e falou a respeito dele. Qual é o texto onde Isaías viu a glória? Isaías capítulo 6. De quem se trata ali? De Jesus. Vocês examinam as Escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna, mas elas estão falando de mim. As Escrituras estão falando de mim o tempo todo. Quando Jesus é apresentado como Alfa, a primeira letra, e Ômega, a última letra, o primeiro e o último, presta atenção, o texto hebraico, o Antigo Testamento é hebraico, o Novo Testamento é grego, certo? A primeira letra do alfabeto, a primeira letra da Bíblia é a letra B para nós. Quando fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra,
em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Quer dizer, começa com a letra B, de Bereshit, que no princípio. O B do Bereshit, o Ni, aí eu estou falando agora grego, a letra Ni, que é a última letra, que aparece, do Amém. Amém em grego termina com N e não com M como no nosso. Amém em grego é Amen, certo? O B do Bereshit, o Ni do Amém, forma a palavra Ben. E Ben é filho. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. A primeira palavra da Bíblia, Bereshit, não tem vogal. E se escreve o B, seria B, o Beit, o Resh e o Aleph. O B, o R, e o B, o R e uma vogal, uma consoante muda que é o Aleph. O B é de filho, Beit, é a letra Beit, que significa filho. O R é a letra para Ruach, que a gente fala, o pessoal fala Ruach, Ruach, que é a palavra para espírito. Filho, espírito, e o Aleph é de Elohim, que é pai. Filho, depois espírito, depois pai. Tudo começa pelo filho. A Bíblia é um livro que tem somente um tema, e esse tema é Jesus Cristo. Quando Deus fez o primeiro homem, vamos quebrar a cabeça um pouquinho. Quando Deus fez o primeiro homem, a Bíblia diz que ele fez o homem conforme duas coisas, conforme imagem e semelhança. Os teólogos quebram a cabeça, porque falam assim, peraí, então se é imagem, então Deus é assim também, tipo a gente? Lá no trono, não sei o que lá, como é isso? E aí o pessoal fala, não, imagem e semelhança quer dizer o caráter. A teologia vai explicando aí no meio do caminho como é que funciona esse negócio. Mas você quer saber a verdade? E o Senhor formou o homem do pó da terra, né, conforme a sua imagem, conforme a semelhança, macho e fêmea os criou e tal. Gênesis 2:7. Isso só pôde ser possível diante do plano da encarnação de Jesus. Deixa eu tentar explicar. 1 de Pedro 1,18, abre a Bíblia, diz assim, ó, porque não foi com prata, nem com ouro, nem com coisas vãs ou corruptíveis, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, morto na verdade, antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Presta atenção, vamos resolver o negócio da imagem e semelhança. Jesus é um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Como isso pode? Só tem uma explicação. É que o plano da cruz é anterior ao plano da criação. Antes que Deus criasse o homem, Jesus já era o Cordeiro de Deus. Não é antes do pecado apenas, é antes do haja luz. Quando Deus disse haja luz, quando o verbo originou a criação, o plano da redenção já estava pronto. E se o plano da redenção já estava pronto, o plano da encarnação também já estava pronto. E se o plano da encarnação já estava pronto, aí dá para explicar porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro protótipo. Primeiro Cristo, depois Adão, depois Eva, e aí chegou em mim e chegou em você. O fato de sermos imagem e semelhança de Deus só tem a ver com Jesus Cristo. Ele é o protótipo. É assim que funciona. Quando a Bíblia diz que Abraão viu o meu dia, por que Jesus disse que Abraão viu o dia? Isso era possível através de experiência sobrenatural com Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando a Bíblia fala do maná que caía do céu,
Jesus Cristo disse assim, ó, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro maná, e quem comer da minha carne tem vida em si mesmo, e eu o ressuscitarei no último dia. O tema é Jesus. É Ele que estava acompanhando toda a jornada, não apenas o maná, a pedra era Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer, e aquela pedra que Moisés feriu, aquela pedra era Cristo. Quando o homem caiu no Éden lá, só tem Adão e Eva, a humanidade são duas pessoas. Aí o homem caiu, através de Eva o homem caiu. Aí entra o que a gente chama na teologia de proto-evangelho, que é a primeira mensagem redentora da Bíblia, que é Gênesis 3,15. Se você abrir a Bíblia aí, você vai ver, note o detalhe, em Gênesis 3,15. Se a sua Bíblia for bem traduzida, que tem essa agora também, vai estar escrito assim, ó, porém inimizade. Isso é Deus falando com a serpente. Eu vou falar Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é a antiga serpente, o tempo está curto, então vamos lá. Deus fala assim para o diabo, porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência, olha aqui para mim, descendência, tem número, dá para falar, ó, a descendência, são quantas, dá para saber? Não dá, é uma descendência. E o seu descendente, o seu descendente, singular, está falando de quantos? A briga é de todo mundo contra um. Vamos ler de novo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o seu descendente. Existe um descendente da mulher. Vou tentar, é assim, ó. Existem vários falsos cristos no mundo. Vários falsos cristos. O reverendo Moon, o Cristo lá do Paraná, que agora mora em Brasília, como chama? Que era cobrador de ônibus e virou Cristo. O Henry. Beleza. Tem vários falsos cristos. Um aqui na Colômbia, tem vários. Só tem uma questão. O proto-evangelho, a primeira menção, ela diz o seguinte, tem a descendência da serpente, os filhos do diabo, tá certo? E do outro lado, essa descendência, a inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Todos nós somos semente, daí vem a palavra sêmen, por exemplo, de homem mais mulher. Até o reverendo Moon, até o Henrique Cristo. Todo mundo, todo comedor de arroz e feijão, todas as pessoas, desde Adão até o dia de hoje, pode aprovar a lei de gay, de não sei, pode o que quiser. Todo mundo é fruto de um relacionamento heterossexual. E é fruto da semente do homem mais a mulher. Quando o espermatozoide do pai, vamos, já que eu estou nesse assunto, vamos lá. Quando o espermatozoide do papai fecundou o óvulo da mamãe, esse espermatozoide, ele levava 23 cromossomos. E quando ele entrou no útero, no óvulo da mãe, aquele óvulo também tinha 23 cromossomos. E quando ele fecundou, essa conta dá 23 pares de cromossomos, que gera a célula ovo, ou zigoto. É daí que vai nascer cada ser humaninho no mundo. Todas as pessoas, menos um. Existe apenas um que é semente da mulher. Somente um. Lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, eis que Deus vos dará um sinal, a virgem, aleluia, conceberá. É esse texto que vai cumprir Gênesis capítulo 3, eu vou colocar inimizade entre você, Satanás, e toda a horda da sua descendência, e todas as pessoas que pensam como você. Mas do outro lado tem o descendente, e só existe um descendente da mulher.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Somente Cristo é o descendente da mulher. Ninguém pode simular o que quiser, mas somente Jesus Cristo pode cumprir essa profecia e ninguém mais. Porque a Bíblia é um livro que tem apenas um tema. E esse tema é o Senhor Jesus Cristo. E já que a gente está falando sobre plural e singular, descendência e descendente, ainda nesse assunto de descendente, singular ou plural, veja que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, e não fala aos seus descendentes, como falando de muitos, porém de um só, o seu descendente, que é Cristo. Quem está lendo a Bíblia aí está entendendo, que é Cristo. Eu vou encerrar, eu para 10 para as 9, acho que já está dando. Lembra quando eu falei agora que, no começo, eu falei, a gente vai ler a Bíblia, lê lá a história de José, pronto, a gente já vira José na hora. Fala de Gideão, pronto, você é o Gideão, não sei o quê, tem que levantar, todo mundo toca aí a buzina, não sei o quê. Mas não é esse o tema. Quando a gente lê a Bíblia falando sobre José, você pode reconhecer a figura de Cristo. Afinal, quem é vendido por moedas? Quem é vendido pelos próprios irmãos? Traído. Quem fica como, quem recebe uma sentença e aceita sem reclamar, mesmo sendo acusado injustamente, sou eu, é você? Quem, sendo preso, aceita a sentença e cumpre sem reclamar, sem dar um pio? Quem, olha, lembra da história de José? Ao ser convidado, ele interpreta lá o sonho, e aí ele vira, ele senta à destra de Faraó. Está falando de mim? Está falando de nós? Está falando de você? Quem se assenta como segundo o trono da direita no reino? E quem, ao se assentar no trono, usa esse novo poder para ajudar os seus irmãos que o haviam traído? Quem? Eu? Você? Não! Depois leia a história de José com calma, com esses óculos aqui, o de Cristo. E você vai perceber que ele ordena, eu não sei o texto, capítulo 38, 39, que José ordena que na sua casa se realizasse um banquete especial. Na casa dele, ia ter um banquete especial, e ele convida os seus irmãos, os mesmos que o traíram, para a sua casa, e estando na casa, prepara o banquete, mas tem o cuidado de falar para sentar, esse senta nessa cadeira, esse senta nessa cadeira, por ordem de nascimento. Ele faz a festa na casa dele, e sabe quem é que vai chegar, e sabe a história de cada um, e como cada um vai sentar na mesa. Quem é que fez isso na Bíblia? Nós estamos falando das bodas do Cordeiro agora. Quem, ao ser reconhecido pelos irmãos, chora e diz que o seu sofrimento foi um desígnio de Deus para garantir a sobrevivência de todo o resto? Está falando de mim? Está falando de você? Está falando de nós? Não, a Bíblia é um livro que só tem um tema. E esse tema é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. João 8,56, Jesus disse, Abraão viu o meu dia. Jesus está dizendo, Abraão viu o meu dia. E ele se alegrou, uma alusão clara à experiência que Abraão teve no Monte Moriá. A história de Jonas fala sobre Jesus. Ele estava sendo enviado a um povo obstinado, por ordem de Deus, duro de coração, por ordem de Deus, para pregar contra um estilo de vida daquelas pessoas. E para salvar o barco, ele se lança no mar para que a bonança fosse possível. Está falando de mim? Está falando de você? Não. Está falando de Cristo. E uma vez em terra,
Durante 3 dias, ele prega sobre a destruição que vai acontecer. Muitos se arrependem, se humilham, oram, e Deus vai lá e perdoa os pessoal. Está falando de quem? De mim? De você? Não! Está falando de Cristo. Ele é a nossa, Ele é tudo, Ele é a Páscoa. A Páscoa está falando de Jesus. A Páscoa está falando de Jesus. Posso terminar falando então da Páscoa? Vamos terminar. Presta atenção. Numa mesa judaica de Páscoa, dê um Google, tá? Aliás, tudo que eu estou falando, dê um Google aí. Mas, uma mesa de Páscoa judaica, na época de Jesus e na nossa, era celebrado com 4 cálices. Eu estou falando de outra religião, tá? Não tem nada a ver com a gente. Eu estou falando dos judeus. Era celebrado com 4 cálices. Na hora da Páscoa, tipo, no fim de semana, na sexta-feira, o pai de família, o dono da casa, ele faz uma brincadeira com a família judaica. Ele pega 3 matzás, 3, como se fosse aqueles pães sírios, um negócio daquele, mais ou menos daquele lá. Ele pega os 3, um representa Abraão, outro Isaac, outro Jacó. Essa é a cultura judaica. E eles vão comer aquele alimento. Mas ele pega o do meio, que é o Isaac, enrola num lenço de linho e esconde. E as crianças ficam procurando. E quem encontrasse ganhava um chocolate. Aliás, isso tem também na nossa Páscoa. Não sei, aqui o pessoal escondia ovo, escondia alguma coisa. Isso é resquício da Páscoa verdadeira, lá da Páscoa judaica. Quando chegava no domingo, se ninguém achasse, aí ele apresentava aquele pão que é o Isaac. Lembra do Isaac que foi para o Moriá, que foi oferecido, e tudo mais? Ele some na sexta e ele aparece num lenço de linho no domingo de manhã. E ele é desenrolado e faz parte da alimentação. Aí o pai, ou a pessoa mais velha, pode ser o sogro, pode ser até mulheres, se levanta na mesa e conta rapidamente a história do Êxodo. Isso acontece todo ano na Páscoa judaica, é uma cerimônia caseira. Isso acontece em casa. E aí a pessoa levanta e conta a história. Nós éramos um povo, não sei o quê. Conta lá da história, que não tem tempo aqui. E, para tomar os 4 cálices, eles leem um texto de Êxodo 6. Porque Êxodo 6 tem ali as 4 promessas que equivalem a esses cálices, que é Êxodo 6:6. Vamos lá no texto. Êxodo 6:6 diz assim, ó. Primeira promessa. Diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vocês não vão mais trabalhar como escravos. Segunda promessa, vos livrarei da sua servidão. Eu não vou apenas tirar vocês da escravidão, mas vou mudar o status de vocês. Vocês não vão ser mais escravos. Primeira promessa, vocês não vão trabalhar como escravos. Segunda promessa, vocês não vão mais ser escravos. Terceira promessa, versículo 6 ainda. Vos resgatarei com o braço estendido e grandes poderes, grandes juízos. Quer dizer, eu vou tirar vocês daí, mas não é com uma assinatura de uma lei, ou coisa, não. O pau vai quebrar e vai ser no poder de Deus que vai funcionar. E o último cálice, vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Cada cálice tem mais ou menos 86 ml. Então ele cita um texto, um cálice. Cita outro texto, outro cálice. São 4 cálices. Tem lá a salada amarga, o cordeiro assado, que não temos tempo aqui. Quando a gente toma ceia, a gente começa pelo cálice ou pelo pão? Pelo pão. Abra a Bíblia em Lucas 22. E se prepare para fortes emoções aqui, que vocês vão ver um negócio aqui que não é muito fácil de ver. Lucas 22, 14. Jesus está à mesa, é a Páscoa que vai virar a ceia. Jesus diz assim, desejei comer convosco essa Páscoa, antes que eu padeça. Porque vos digo que não mais comerei dela até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, essa Páscoa aqui, ela começa aqui, mas ela se cumpre no reino. Guarda essa informação por enquanto. Na sequência. E tomando o cálice, como é que começa? Ele começou por onde? Beleza. E tomando o cálice, e havendo dado graças, o partiu e disse, esse cálice é o cálice número 1, que lá do Êxodo 6 diz assim, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios. Esse é o cálice número 1.
Jesus começa a ceia tomando, na verdade, um cálice, não o pão. E disse, tomai-o e repartiu entre vós. 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e disse, dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim. 20. Semelhantemente, depois tomou o cálice. Opa! Você já tinha percebido que tem 2 cálices nessa ceia? A gente não toma ceia com 2 cálices. Mas Jesus tomou um cálice, que representa, eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo da carga do Egito. Aí depois ele come o pão. Depois ele toma o cálice número 2, que é, eu vos livrarei da sua servidão. Ou seja, vocês não vão mais trabalhar como escravos, mas vocês também não vão mais ser escravos. Vocês vão ser pessoas livres. Outra natureza, outro tipo de gente. E Jesus toma esse cálice. Rapidinho, quem lembra o que acontece na sequência? Quando Jesus sai da mesa, ele tomou 2 cálices, sai da mesa, e vai para o horto do Getsemane. Para quê? Para quê? Para orar. Orar pelo quê? Por um cálice. Vocês não lembram? Qual é a oração? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feito a tua vontade e não a minha. Esse é o cálice número 3. Esse cálice, pelo qual Jesus está orando, a gente chama de cálice de sofrimento. Aí a dor, a cruz, a morte, o assassinato, a vergonha, ser cuspido no rosto, nu, crucificado, exposto publicamente. E Jesus ora a respeito desse terceiro cálice, dizendo, Pai, esse cálice é o cálice mais importante. Eu não sei se vocês lembram, uma vez, quando os discípulos estavam brigando quem vai sentar à direita, à esquerda, não sei o que lá, Jesus disse assim, porventura você pode beber o cálice que o Pai me deu? Ele está falando desse cálice. O cálice da dor, do sofrimento. Quando Jesus estava orando sobre o cálice, chegaram os policiais. Lembra? E ele foi preso. E ele passou algumas horas entre casa de Anás e Caifás, onde se reuniu o Sinédrio, casa de Pilatos, Herodes, volta para Pilatos. Quando ele volta para Pilatos é de manhã. É 6 da manhã. E aí Pilatos vai ter o julgamento. E Jesus vai ser julgado, condenado. E quando ele aí sobe o monte lá, o Gólgota com a cruz, é crucificado. E não toma o cálice 3. Até o final da cruz. Na cruz. Morrendo na cruz. O último ato de Jesus. Abra a Bíblia em João 19. João capítulo 19, eu não sei o versículo, deixa eu achar aqui. 20 alguma coisa. Vamos lá. João 19. 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, mas para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Que escritura? Do Êxodo, do texto, dos cálices, falta cálice. Disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinho azedo. A nossa versão traduz como vinagre, vinho da qualidade ruim. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo no sopo, lhe chegaram à boca. Não confundir com aquela que ele não quis tomar no começo, o anestésico, com fel, não é aquele. Aquele é no começo da crucificação. Esse aqui é no fim. Encheram de vinagre, de vinho azedo, uma esponja, colocaram num cano e chegaram à boca. Versículo 30. Quando Jesus tomou o vinho, ele disse, Tetelestai. Ele disse, está consumado. Que cálice é esse número? Você lembra qual era o cálice número 3 em Êxodo 6? Vamos recapitular, vai lá em Êxodo 6. Cálice número 1. Eu sou o Senhor e vos livrarei tirarei debaixo das cargas do Egito. Cálice número 2, Êxodo 6:6. Vos livrarei da sua servidão. Cálice número 3. Eu vos resgatarei com o braço estendido. E eu vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. Qual a possibilidade do Moisés acertar isso? Que quando Jesus tomasse o terceiro cálice,
ele estaria com os braços estendidos e grande juízo, porque o juízo de Deus caiu sobre o seu filho, por causa do meu e do seu pecado. É por isso que o apóstolo Paulo disse que ele é a nossa Páscoa. Às 3 horas, a hora da degola, Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus morrendo pelo pecado da humanidade. Ah, falta um cálice. Falta o quarto. A Bíblia chama esse negócio de bodas do Cordeiro. Você lembra que Jesus disse? Eu vou começar essa Páscoa aqui, mas ela vai terminar no reino de Deus. E Jesus, nas bodas do Cordeiro, receberá a sua igreja com o último cálice, o cálice das bodas que celebra o casamento do noivo e da noiva. Porque a Bíblia, ela é um livro que só tem um tema, e esse tema é o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava morrendo na cruz, Jesus morreu salvando não apenas um, mas 2 bandidos. Um é o que estava na cruz que disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro, eu vou encerrando, o outro era um cara chamado Barrabás. Ele salvou esse cara da cruz. Sentenciado, trânsito em julgado, condenado, culpado, pecador, desgraçado. Esse é o nome de Barrabás. Aliás, Bar-Abas, o filho do Abba, que saiu daquele julgamento de cabeça erguida, com a ficha limpa e pela porta da frente. Porque ele é bom? Não. Ele não vale nada. Mas Jesus Cristo aceitou morrer no seu lugar. Por isso a Bíblia diz em Colossenses, ele nos fez idôneos. A idoneidade que nós temos não vem de nós, também vem dele. Porque a Bíblia é um livro que só tem um tema, e esse tema é Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.